Bem-vindos aos vídeos sobre economia. Eu sou o José Jorge. Neste vídeo vamos provar que existe um equilíbrio geral nos mercados. Este equilíbrio em todos os mercados chama-se equilíbrio walrasiano. Para provar a existência de equilíbrio, vamos utilizar o teorema do ponto fixo de Brouwer. Brouwer foi um dos maiores matemáticos do século XX e formalizou o teorema no início do século. Vamos então começar. Em matemática, define-se ponto fixo de uma função como sendo um ponto do domínio desta função que não se altera pela sua aplicação. Isto é, x é um ponto fixo se eu aplicar a função f ao ponto x e obtiver o ponto x. O teorema do ponto fixo de Brouwer diz que qualquer função contínua de um conjunto convexo e compacto para ele próprio tem um ponto fixo. A figura ilustra a aplicação do teorema do ponto fixo. Temos uma função f de x que é contínua. O domínio da função é um intervalo entre 0 e 1. Este conjunto é convexo e compacto. A função f aplica pontos do intervalo 0, 1 em pontos do mesmo intervalo. Nestas condições, o teorema do ponto fixo diz-nos que a função tem um ponto fixo. Um ponto fixo x' é um ponto em que, se aplicarmos a função f ao ponto x', obtemos como resultado o ponto x'. Por isso, os pontos fixos têm que estar sobre a linha de 45 graus que está representada a tracejado. No caso presente, a função f admite um ponto fixo que é o ponto x'. Se eu aplicar a função f ao ponto x', vou obter o ponto x'. Tal é a definição de um ponto fixo. Vamos agora avaliar a relevância de cada um dos pressupostos necessários à aplicação do teorema do ponto fixo. Para aplicarmos o teorema do ponto fixo, a função f tem que ser contínua. Os pontos fixos têm que estar na diagonal a tracejado. Por isso, a função tem que cruzar a diagonal para ter um ponto fixo. Vamos fazer um pequeno exercício. Vamos colocar no gráfico o ponto que representa a aplicação da função ao ponto x igual a 0 e o ponto que representa a aplicação da função ao ponto x igual a 1. Vamos tentar traçar uma linha contínua que une os pontos f de 0 e f de 1 sem cruzar a diagonal. Tal revela-se impossível. No entanto, se a linha não fosse contínua, seria possível unir os dois pontos sem cruzar a diagonal. Se a função f não for contínua, então é possível não haver um ponto fixo. Vamos agora avaliar o papel da convexidade. Um conjunto convexo é um conjunto com a seguinte propriedade. Se dois quaisquer pontos estão no conjunto, então o segmento que os une também está contido nesse conjunto. O conjunto esquerdo não é convexo e o conjunto direito é convexo. Consideremos um relógio. Consideremos em particular o aro do relógio. O aro do relógio é um conjunto fechado. Consideremos a seguinte função. Vamos avançar cada ponto 5 minutos, ou seja, 30 graus. Neste caso, a função é contínua, mas a função não tem um ponto fixo. Tal acontece porque o aro do relógio não é um conjunto convexo. No entanto, se aplicarmos a mesma função à totalidade da superfície do relógio, então o centro do relógio é um ponto fixo. O ponto de onde partem os ponteiros das horas e dos minutos não se move com a aplicação da função. Tal acontece, pois a superfície do relógio é um conjunto convexo. Para aplicarmos o teorema do ponto fixo, também é necessário que o domínio da função seja compacto. Um conjunto compacto tem que ser limitado e fechado. Consideremos primeiro o caso em que o domínio da função não é limitado. Consideremos que o domínio é uma linha infinita e a função move cada ponto 1 metro para a direita. Esta função não tem um ponto fixo. Consideremos agora o caso em que o domínio da função é limitado, mas não é fechado. Consideremos que o domínio da função é uma secção de uma linha reta, fechado à esquerda e aberto à direita. Consideremos a função que move cada ponto para a direita metade do caminho até à fronteira da linha.
Neste caso, o ponto fixo estaria no ponto fronteiro no lado direito, mas esse ponto não pertence à linha. Por isso, a função não tem ponto fixo. Assim se prova a necessidade dos pressupostos do teorema do ponto fixo. Vamos agora aplicar o teorema do ponto fixo para provar a existência do equilíbrio walrasiano. Para esta prova, vamos recordar os resultados no vídeo sobre a álgebra do equilíbrio geral. O problema de equilíbrio geral resolve-se em dois passos. Primeiro, resolvemos os problemas de maximização da utilidade de cada consumidora, em que as consumidoras tomam o preço como um dado. Segundo, impomos o equilíbrio nos mercados, igualando a oferta à procura. Neste passo, os preços já não são um dado. Os preços passam a ser as variáveis que fazem o ajustamento entre a oferta e a procura. Se resolvermos o problema de maximização da utilidade da Ana e da Bela, obtemos as expressões aqui apresentadas. No segundo passo, impomos que a procura é igual à oferta. No caso presente, temos dois mercados. A lei de Walras permite obter os preços relativos, impondo equilíbrio apenas num dos mercados. Vamos selecionar o mercado do bem 1. O excesso de procura agregada no mercado do bem 1 é dado pela função Z1. Quando a função Z1 é maior que zero, há um excesso de procura no mercado do bem 1. Quando a função Z1 é menor que zero, há um excesso de oferta. Quando a função Z1 é igual a zero, o mercado do bem 1 está em equilíbrio. Apenas é possível calcular os preços relativos. Vamos considerar uma normalização diferente da considerada no vídeo sobre a álgebra do equilíbrio geral. Para tal, vamos utilizar uma propriedade das funções de procura individuais. Sob certas condições de regularidade pouco exigentes, as funções de procura individuais são homogéneas de grau zero. Tal significa que a procura individual não se altera se todos os preços aumentarem proporcionalmente. Por exemplo, se todos os preços, incluindo os salários que são o preço do fator trabalho, aumentarem 10%, então a procura de bens não se altera. Vejamos uma ilustração para o caso da procura do bem 1 pela Ana. Se multiplicarmos os preços por uma constante π positiva, a procura do bem 1 pela Ana não se altera, tal como pode ser confirmado na expressão. Utilizando esta propriedade das funções procura, podemos considerar a seguinte normalização dos preços. Vamos impor que a soma dos preços é igual a 1. Uma vez determinado o preço do bem 1, podemos determinar imediatamente o preço do bem 2. Por isso, o problema de determinação dos preços de equilíbrio tem apenas uma incógnita, o preço do bem 1. Sabemos pela lei de Walras que o mercado do bem 2 também está em equilíbrio. Vamos reescrever a função Z1 utilizando a normalização dos preços. Recordo que a função Z1 nos dá o excesso de procura agregada no mercado do bem 1. O preço de equilíbrio do bem 1 garante que o mercado do bem 1 está em equilíbrio. Ou seja, garante que o excesso de procura agregada no mercado do bem 1 é nulo. Ao resolver a equação com uma incógnita, obtemos o valor de equilíbrio do preço do bem 1. Podemos determinar o valor da função Z1 nos extremos. Quando o preço do bem 1 converge para zero, o excesso de procura é positivo e converge para mais infinito. O excesso de procura do bem 1 é negativo, ou seja, há um excesso de oferta, quando o preço é igual a 1. Os mercados do bem 1 e do bem 2 estão em equilíbrio quando o valor da função Z1 for igual a zero, ou seja, quando o preço do bem 1 garante que o excesso de procura do bem 1 é nulo. O problema da existência do equilíbrio pode ser formulado da seguinte forma. Será que a equação Z1 de P1 igual a zero tem sempre pelo menos uma solução? Walras sugeriu que os preços aumentariam para os bens com excesso de procura positiva e diminuiriam para os bens com excesso de procura negativa. Podemos formalizar esta ideia da seguinte forma. Vamos considerar um preço inicial para o bem 1 e um preço final para o bem 1. Vamos considerar uma função f que descreve o ajustamento do preço do bem 1. Como o valor de k é positivo, o preço final aumenta quando existe um excesso de procura ao preço inicial.
ou seja, o valor da função z1 é positivo. O preço final diminui quando existe um excesso de oferta ao preço inicial, ou seja, o valor da função z1 é negativo. Definimos a função f de forma a garantir que o preço final do bem está no intervalo 0,1 quando o preço inicial se aproxima de zero. Estão reunidas as condições para aplicar o teorema do ponto fixo. A função f é contínua, o domínio e o contradomínio da função f são idênticos, são convexos e compactos. Por isso, existe um preço P1 tal que, quando lhe aplicamos a função f, obtemos esse mesmo preço. Tal implica que a função z1 é igual a zero para o preço P1. O preço P1 é o preço de equilíbrio do bem 1. Pela lei de Walras, sabemos que o mercado do bem 2 também está em equilíbrio. A figura ilustra o teorema do ponto fixo para o caso do equilíbrio walrasiano. Neste caso, a função aplica um preço no intervalo 0,1 no próprio intervalo. O ponto fixo está representado pelo preço P1. Note que é possível que a função f cruze a diagonal mais do que uma vez. Nesta figura temos 3 pontos fixos, ou seja, existem 3 preços de equilíbrio para o bem 1. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.